Olá, meus irmãos, prazer estar com vocês, participar desse momento especial no Brasil, trazendo algumas considerações bíblicas sobre o seguinte tema: o cristão diante da atual crise nacional. Talvez a melhor maneira é começar dando algumas razões para essa série. Estamos na Semana da Pátria, chegando 7 de setembro, a icônica data da independência do Brasil. E antes do dia 7, nessa semana, que é uma semana especial, nós estamos vendo o Brasil inteiro agitado com o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou falando que o Brasil inteiro está agitado e acredito que todos vocês sabem disso, eu não preciso nem dar provas, mas além do que todo mundo está acompanhando nas redes sociais, eu tenho tido a oportunidade de viajar muito pelo nosso Brasil. Cheguei inclusive agora de mais um circuito onde passei por várias cidades, diferentes estados, e em todos os lugares os brasileiros, cristãos ou não cristãos, estão realmente com o espírito agitado acerca do que está acontecendo. Nunca antes nós ouvimos, por exemplo, dos brasileiros comuns, pessoas de modo geral, o cidadão que leva a sua vida um tanto desconectada de assuntos nacionais, nós nunca vimos pessoas assim, por exemplo, saber o nome dos juízes do STF. Hoje, se você falar com qualquer brasileiro, eles são capazes de citar vários, se não todos, inclusive até dando o posicionamento que alguns desses juízes têm. Então isso mostra que o que está acontecendo no Brasil é diferente do que tudo, pelo menos que eu tenho visto no meu tempo de vida, e já estou beirando os 60. Estamos vivendo em um momento de agitação, um momento sério, um momento que está mexendo com as emoções e as convicções de todo mundo. Nós somos cristãos, temos como manual que dirige a nossa vida prática e as nossas convicções a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é suficiente e inerrante e que nos dá direção para viver momentos como esse. Como estamos vendo uma certa alteração nas emoções de todo mundo, então é importante que nós nos posicionemos nesse momento à luz das Escrituras. Uma outra coisa que me leva a fazer esse vídeo é porque, diante das coisas que temos visto e os comentários, muita gente usa a Venezuela como um mau exemplo e um fantasma que está assombrando a nossa história. Então, eu sou vizinho da Venezuela agora. Eu moro aqui em Boa Vista, Roraima, estamos a 220 quilômetros da fronteira. Não somente sou vizinho da Venezuela, como qualquer outro brasileiro vivendo aqui em Boa Vista, eu sou testemunho ocular do que está acontecendo na Venezuela, a destruição que foi feita àquele lindo país e os efeitos disso aqui para o nosso Brasil. Então, estamos aqui numa cidade em que o espanhol se tornou uma língua tão falada quanto o português. Acabei de vir de um local onde estava ajeitando o meu look, cortando os meus lindos cabelos, e eu tive lá uma meia hora, não vi uma palavra em português. Todo mundo falando em espanhol. Então, nós estamos perto, e quando eu vejo alguém falando sobre os riscos do Brasil se tornar uma Venezuela, isso me assusta muito, porque a realidade está perto aqui de nós. Mas devo também, logo aqui na abertura, dizer que eu não tenho o menor interesse em fazer análise política, não sou analista político e muito menos agitador social. Só houve uma vez na vida, uns 5 minutos de besteira que todo mundo tem direito, na minha juventude, quando iniciei o meu curso superior, em 85, 1985, isso é século passado, é o novo. Aquele ano estava iniciando a licenciatura no curso de letras na Universidade Estadual do Ceará, e era aquele tempo de agitação grande com o centro acadêmico, diretório acadêmico, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, um tempo de muita convulsão política, especialmente no campus universitário e especialmente nos cursos da área de humanidades, como era o meu curso. Eu lembro também da campanha das diretas em 84, que também no meu ânimo inocente juvenil, eu fui para as praças fazer as grandes passeatas em prol das diretas já, e participei de alguns movimentos estudantis. Hoje eu sei com maturidade que, de fato, eu estava sendo parte da grande massa de manobra dos ideólogos que estavam se estabelecendo nas universidades naquele tempo, mas foi a minha parte. A minha culpa no cartório nessa história foi só naquele período. Deus me abriu os olhos com a sua graça, depois posso compartilhar como foi isso
um evento milagroso em que Deus me trouxe de volta ao discernimento, e eu me afastei. Logo, pouco tempo depois, o Senhor me enviou para o Seminário Batista do Cariri, onde iniciei os meus estudos, me tornei, depois disso, pastor, e é como até hoje, graças a Deus. Então, não tenho, assim, histórico de movimento político, partidário, mas não adianta dizer que nós não temos uma consciência política. E nem adianta querer tapar o sol com a peneira. Não podemos fazer de conta que a atual conjuntura não nos afeta, inclusive, como cristãos. Afeta, sim, porque embora sejamos cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos da terra, especificamente cidadãos do Brasil. Nesse momento crítico, que já afeta todas as camadas sociais, alguns chegam a dizer que estamos à beira do abismo. E, de fato, nós estamos no momento, não sei se estamos à beira do abismo, se o abismo já nos alcançou, mas estamos vivendo um momento bastante difícil. Bem, dito isso, deixe-me iniciar com 2 versículos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo diz assim: porém o homem espiritual, vamos ler a partir do 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, no linguajar paulino, é o homem que ainda não foi regenerado pela ação do Espírito, não ganhou ainda um novo coração, não é um salvo em Cristo. Então esse homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, há um bloqueio completo na mente, na alma, no coração do homem natural em relação às coisas do Espírito de Deus. E sem a compreensão das coisas espirituais dadas pelo Espírito de Deus, eles vão ficar extremamente limitados na sua capacidade de analisar qualquer coisa, e especialmente a conjuntura social, e ajudar as pessoas a seguir um caminho bom, a ganhar convicções sólidas que possam trazer bênçãos para os indivíduos e para a sociedade em geral. O homem natural tem essa limitação porque ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus, autor da Sagrada Escritura, que nos ajuda a ter sabedoria. Não estamos falando de conhecimento. A pessoa pode ter muito conhecimento e zero de sabedoria. Informação não significa discernimento. Há pessoas com a cabeça cheia de informações, mas que não têm sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então note bem que o homem natural, sem o Espírito de Deus, sem o temor do Senhor, ele não pode ser considerado verdadeiramente um homem sábio, e ele fica limitado nas suas análises. Agora, continuando o texto, verso 15 diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Interessante. Contraste: o homem natural é incapaz de julgar de maneira equilibrada e verdadeira qualquer coisa, especialmente aquilo que diz respeito à revelação de Deus. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Eu gosto de brincar, às vezes, com algumas expressões bíblicas e tentar fazer os meus ouvintes simplesmente perceber o óbvio. Quando diz o homem espiritual julga todas as coisas, eu pergunto o que significa todas as coisas. Não precisa ser mestre em teologia ou doutor em língua grega para saber que todas as coisas significam todas as coisas. Inclusive essa situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil. O homem espiritual julga, ele é capaz de julgar todas as coisas, embora ele mesmo não seja julgado por ninguém. Verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso nos coloca, portanto, em uma posição de vantagem, uma grande posição de vantagem, na hora que nós estamos analisando o contexto social. O cristão é capaz de julgar com sabedoria todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. É importante dizer que, embora eu não tenha uma coloração partidária, nunca participei, nunca fiz parte de nenhum partido político, e nem tenho interesse, não é o meu plano fazer isso, mas não posso dizer que eu sou um ser apolítico. Nenhum de nós somos. Nenhum de nós somos apolíticos. Nós estamos inseridos em uma sociedade onde a política é parte daquilo que nós somos e fazemos. Minha posição sempre foi mostrar os princípios bíblicos que norteiam o nosso posicionamento em relação até à política, muito embora esses posicionamentos não nos identifiquem com qualquer partido político. Eu lembro muito bem
em uma das eleições presidenciais no passado, em que eu fiz uma lição para a escola dominical, na igreja onde eu pastoreava, e o título era Princípios Bíblicos para a Eleição Presidencial. Não estava falando de nenhum partido político, estava simplesmente trazendo os princípios da palavra de Deus que iriam ajudar os irmãos a escolher não o candidato perfeito, porque não existe, mas aquele que tivesse as pautas que se aproximasse um pouco dos princípios da palavra de Deus. E fiz isso tranquilamente, faria de novo, porque de fato não estava fazendo campanha e nem estou para nenhum partido político. Mas não podemos esquecer que a palavra de Deus tem princípios que se alinham ou contradizem determinadas pautas e determinados programas de governo. Então, se é esse o caso, nós não devemos nos omitir de ensinar a palavra de Deus. O cristão, afinal, é capaz de julgar todas as coisas. Estamos em uma situação de desespero diante das condições em que nos encontramos. Irmãos, se olharmos para os homens, para aqueles que estão na liderança do Brasil, tomando as decisões como autoridades finais, como aqueles que estão ocupando as posições de maior destaque mesmo no nosso poder judiciário, nós iríamos ficar preocupados e talvez quase desesperados. Mas nós não devemos olhar para homem nenhum. Nós devemos lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o Rei das nações. É isso que deve nos consolar, nos confortar e renovar a nossa esperança. Apocalipse capítulo 15, verso 3, diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então não há dúvida de que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Rei das nações, portanto, também o Rei do Brasil. O Brasil não está nas mãos do STF, não está nas mãos do presidente, nem do Senado, nem da Câmara. O Brasil, em termos finais, está nas mãos do Senhor. Num sentido, são essas autoridades que estão conduzindo imediatamente os rumos do Brasil. Mas em termos finais, não são eles os soberanos sobre a nossa nação. Até mesmo diante de arbitrariedades, de decisões erradas, de julgamentos tendenciosos, até mesmo quando isso acontece, Deus está por cima de tudo. Deus está conduzindo todas as coisas soberanamente. Temos isso claramente, de modo muito, muito exposto na história de Israel, que está registrada no Antigo Testamento. Antes de encerrar, gostaria de lembrar para vocês um episódio que eu observei e vivi na igreja que pastoreei em Fortaleza, alguns anos atrás, na época da eleição, do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. As eleições, a votação era no domingo, como todos sabemos, e nós convocamos a igreja para sábado à tarde termos uma tarde de oração acerca do Brasil e orar também pelas eleições no dia seguinte. Tínhamos um bom grupo, lemos a palavra, oramos, clamamos ao Senhor e esperamos o resultado. Dia seguinte, antes do final do dia, saiu o resultado que deixou muitos dos nossos irmãos completamente desanimados. Foi tanto que alguns sequer vieram para o culto à noite porque estavam tão desapontados, tão desanimados com o que aconteceu. Tentei animá-los e dizer que Deus está no controle, quer fosse para a bênção do Brasil, quer fosse para o juízo do Brasil, Deus continuava no controle. E eu não esqueço, como vocês também não, a surpresa que foi. 2 anos depois da eleição, a Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Não estou querendo julgar os méritos aqui, se foi justo, se não foi, não é esse o caso. Não é esse o caso. Eu só estou querendo dizer que, por decisão dos nossos representantes no Legislativo, o impeachment aconteceu. Na verdade, alguns dos que estavam conduzindo aquele processo eram corruptos, terminaram depois na cadeia. Não estou julgando o mérito e nem defendendo os que conduziram o processo, porque eles estavam ali também com as mãos manchadas pela corrupção e a justiça mostrou isso depois. Mas o fato é que aconteceu. O fato é que dentro de 2 anos, aquilo que parecia ser uma história irreversível, porque o normal era que a presidente seguisse os 4 anos, e era isso que assustava muita gente,
foi mudado em 2 anos. Olhamos para trás e olhamos para a Escritura e só podemos dizer: Deus fez isso. Deus estava no controle, como está, das decisões políticas, sejam elas certas ou erradas da perspectiva humana. Então, não precisamos entrar em pânico como os demais que não têm esperança. Nós temos a esperança em Cristo, nós confiamos nele, na sua palavra, nós temos a Sagrada Escritura para nos conduzir nesse momento, e eu quero dar a minha contribuição com esse vídeo e com alguns outros que vão se seguir. Alguns tópicos que nós vamos considerar posteriormente. Primeiro, a necessidade do governo humano, é uma necessidade, e a Bíblia mostra claramente isso. A obediência ou a rebelião ao governo humano, quando é que temos na Escritura base para as duas coisas. Quero também apresentar para vocês uma arma poderosíssima, infalível, que o próprio Senhor Jesus nos dá, para que possamos combater as injustiças que temos observado no nosso Brasil. Então, nós vamos seguir juntos com esses tópicos um pouco mais. Convido a vocês para acompanharem, orarem, pedir a Deus que tudo aquilo que for construtivo, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo, possa alcançar muita gente. Fique à vontade para compartilhar com os seus contatos. Que Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo encontro.